Nós vamos falar um pouco de tudo, desde a questão de exposição pulpar em dentes com risogênese incompleta, vamos falar também sobre o caso de traumatismo que aconteceu ontem, patência em molares, canais atrésicos e curvaturas, enfim, teremos aqui uma aula, um encontro mais descontraído para falar sobre vários assuntos de endo. E eu quero aproveitar para começar a dar boas-vindas para os colegas que estão entrando aqui pelo Instagram e também dar boas-vindas para os colegas que estão entrando pelo YouTube e também pelo Facebook. A gente costuma fazer essa transmissão simultânea para que todos possam ter acesso à aula da melhor forma possível. Deixa eu dar boa noite aqui para o Dr. Marcel, meu colega, aluno do curso Capacitação Endo de Molares, um dentista super responsável, trouxe algumas perguntas bem interessantes também, que mais adiante a gente vai responder. E essa é a ideia desses encontros ao vivo, é justamente poder falar de assuntos bem práticos e que afligem os colegas no dia a dia, né? Claro que a gente sabe que o estudo é super importante, né? Eu mesma costumo diariamente estudar e procurar os artigos, até para poder trazer informações relevantes aqui para vocês, mas a questão da prática clínica, dos problemas no dia a dia, né, principalmente em relação aos molares, que é mais ou menos o tema mais recorrente aqui da minha rede social e também é o tema do meu curso de capacitação online. Então, realmente são aquelas situações de maior dificuldade por parte dos dentistas, né? É a questão mesmo dos molares superiores, inferiores, localização de canais, abertura coronária, preparo, enfim, todos esses aspectos, tá? Ontem, inclusive, agora eu quero aproveitar para já e justificando aqui para vocês e pedir desculpas, porque as nossas aulas, elas ocorrem todas segundas-feiras, né? E mesmo sendo no meio do feriadão, muita gente está descansando, outros estão trabalhando, né? A festa ninguém está fazendo, enfim, né? Mas eu quis manter a nossa live de segunda, porque tinham ocorrido muitas dúvidas legais para a gente poder trocar uma ideia. Só que ontem, bem na hora, eu estava terminando aqui, estava indo para começar a nossa aula, estava posicionada aqui e tudo mais. Eu estou aqui numa casa de litoral, num condomínio, e é feriado, enfim, né? E a gente, como tem um grupo de moradores, aí a gente recebeu mensagem de uma criança que tinha se machucado, batido com os dentes, chamando dentistas. Aí eu fui até lá, tinha já uma colega que estava prestando a primeira assistência à criança, então eu vou contar para vocês a história do traumatismo. Antes da gente entrar, então, nos tópicos da aula, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, que foi algo bem prático, né? E também já me justificando porque eu tive que cancelar nossa aula de ontem. O que acontece? Então, eu cheguei lá, a colega já estava com a criança, ele já estava em casa com a mãe, ele estava brincando no parquinho, né? Como toda criança, ele tem 8 anos, né? Minha filha tem 7, poderia ter sido igual com a minha filha, né? E, enfim, estava se balançando, eu não entendi bem que parte do brinquedo ele caiu e bateu, então, com o mento. A gente acredita que foi nessa região aqui, não foi de topo de mento e também não foi nos dentes, foi bem aqui. Quando a gente chega lá para ver, o menino tinha sofrido uma fratura alveolar aqui nessa região e tinha, então, ocorrido a inclinação toda de todo esse segmento anterior, né, segmento dos incisivos, ele já tinha os 4 incisivos permanentes inferiores, então, todo esse bloco de mandíbula tinha, então, se voltado para a lingual, era evidente, assim, a mudança de posição, não tinha ocorrido luxação de dente, fratura, nada. Foi uma fratura em bloco mesmo, desse segmento anterior da mandíbula para a lingual, então, algo bem assustador na hora de se olhar, né, a criança estava calma, não tinha acontecido nenhum outro tipo de batida, ele estava consciente, não tinha vomitado, nada disso. Tá? Então, nesse momento que eu cheguei lá, também constatei a mesma coisa que a outra colega dentista, e ela já estava entrando em contato com o cirurgião bucofacial, que é da capital, aqui do Rio Grande do Sul, uma pessoa conhecida, um ótimo profissional, que estava no litoral e atende, tem uma clínica aqui que ele atende. Então, foi muito bom, porque o colega pôde atender a criança, né? Porque realmente era caso para cirurgião bucofacial, eu nunca saberia fazer uma redução de fratura dessas, era algo incrível, né? Mas ele precisava, assim, de um auxiliar, porque a clínica estava fechada, é segunda-feira, mas estava se fazendo feriadão, aqui se faz feriadão nessa época do ano, né? Então, ele foi, abriu a clínica, foi até lá para fazer o auxílio, então isso aconteceu realmente ao mesmo tempo da nossa aula, tá? Por isso, então, que não teve aula.
E então eu prestei o auxílio ao colega, ele fez a redução da fratura. Realmente, o fragmento, ele estava bem encaixado, né? Não se passou, acho que nem uma hora do traumatismo, até que se conseguisse chegar lá na clínica, fazer o atendimento. Então, ele fez anestesia local ali, daquela região toda anterior. E então, com todo cuidado, ele foi tracionando essa parte da mandíbula para frente para colocar de novo no lugar. Ele teve bastante trabalho, estava difícil. O bom é que a criança, um menino extremamente colaborador, calmo, tranquilo. Desde o começo, a própria mãe falou, né, a forma como foi abordado, as pessoas que socorreram, todo mundo tratou ele com muita tranquilidade, né, e realmente também não tinha ocorrido maiores acidentes, tinha realmente lacerado a mucosa, na mucosa da boca interna, mas nada de lábio, nada externo, né. Claro que tinha sangrado bastante, ele tava chateado, obviamente, estava doendo, estava com a mãe com os dentes todos para trás, né, uma coisa doida. Mas, enfim, o menino estava bem colaborador, assim, a mãe tranquila, o pai tranquilo, super legais, assim, então deram tranquilidade para que o colega pudesse, então, fazer todo o trabalho de reposicionamento de toda essa porção, todo esse bloco, né, aparentemente também pelos exames que ele fez, não tinha ocorrido fratura de côndilo, né, porque ele acredita que, o colega falou, né, o cirurgião, que se ele tivesse caído e batido realmente nessa região do mento, poderia sim ter ocorrido fratura aqui em cima, mas como a energia já se dissipou na hora, a criança deve ter batido mais assim, houve fratura aqui na hora, então provavelmente até não houve fratura do côndilo. Tá? Aí o colega fez uma contenção, como é uma criança, né, ele não tem, ele está em fase de crescimento, provavelmente ali não é possível a instalação daquelas placas, né, e como ele conseguiu de forma ambulatorial reposicionar, também não foi necessário bloco cirúrgico, anestesia geral, nada disso, mas talvez pudesse ter sido necessário, tá, esse seria um pouco mais complicado, teria que ir até a capital, não é muito longe aqui onde eu tô, mas igual teria que ir até a capital, até Porto Alegre, né. Mas, assim, correu super bem, ele fez uma contenção pelos dentes, com resina composta e um fio de orto, foi uma contenção praticamente rígida, né, e é claro, na hora de fazer a colagem, nesse momento da primeira urgência, é mais complicado, tem bastante sangramento, né, mas se conseguiu, sim, e talvez no futuro, aí o menino precise substituir essa contenção, ele vai ficar por um bom período, talvez 60 dias com essa contenção rígida, é necessário fazer uma dieta pastosa por todo esse período, realmente ele não pode mais chegar nesse local até que comece a ocorrer todo o processo de reparo, a formação de calo ósseo, ele foi medicado com medicação sistêmica, analgésico, anti-inflamatório, tá? Enfim, foi solicitada uma radiografia panorâmica para poder ver todas as estruturas, tá tudo ok, e ele vai dar continuidade na cidade dele, ele não é na mesma cidade que o colega que atendeu, ele é do interior do estado, então a família voltou hoje já para sua cidade, para também dar continuidade, acompanhamento nesse caso do menino, e é claro, né, aqueles dentes mais próximos da batida, todos eles têm que ser acompanhados, pode acontecer a necrose pulpar, pode acontecer reabsorção, pode acontecer calcificação da cavidade pulpar, mas também pode não acontecer nada, né, uma criança pequena, aparentemente não houve nenhum tipo de luxação ou subluxação dos dentes, mas claro, houve todo esse deslocamento. Então eu confesso que foi algo bem intenso, né, mas graças a Deus a criança estava bem de saúde, não tinha acontecido nada de muito grave além desse deslocamento todo, todos estavam muito tranquilos, então foi um procedimento relativamente rápido, e a criança ficou bem, tá tudo certo, passou bem a noite, tá tudo correndo super bem. Tá, gente? Era só para fazer um parênteses e relatar brevemente esse traumatismo, que é algo um pouco mais grave, digamos assim, né, do que a gente costuma trabalhar, algo que realmente é do campo de ação do cirurgião bucomaxilofacial, né, foge um pouco de quem trabalha com endodontia, do clínico, do endodontista. Eu, particularmente, não tinha atuado, assim, né, nesse momento imediato a um traumatismo desse porte, foi a primeira vez, esses meus 21 anos, né, de odontologia, mas foi uma experiência interessante, ao mesmo tempo, eu acho que eu fui mais ali como mãe, sabe, vendo aquela mãe, aquele menino, me coloquei no lugar deles, mais como mãe do que como dentista, mas pude ajudar um pouquinho ali para afastar, secar, enfim, ajudar a fazer a colocação da contenção, tá, gente? Então, peço desculpas por isso, por então não termos feito nossa live de ontem, mas agora a gente pode seguir adiante respondendo as perguntas que foram enviadas. O que eu vou fazer?
Eu selecionei algumas, na verdade todas estão aqui à disposição para a gente falar. Se for se estender demais, a gente não conseguir responder todas elas, inclusive se vocês quiserem perguntar alguma coisa aqui durante a live, vão colocando aqui nos comentários, tanto quem está vendo pelo Insta, como quem está vendo pelo YouTube e Facebook, podem colocar os comentários aqui para mim, tá? E a gente vai respondendo se surgirem dúvidas a respeito desses tópicos, ou se vocês lembrarem de outra coisa que precisa resolver essa semana, enfim, eu posso tentar ajudar por aqui. Se eventualmente passar um pouco do tempo, e for ficar muito longo, eu vou respondendo nos stories ao longo da semana, e se tiver algum tópico que necessite, esse tópico especificamente, um aprofundamento um pouco maior, a gente também pode transformar numa aula ao vivo completa aqui de 1 hora, como a gente costuma fazer toda segunda-feira, e hoje, excepcionalmente, que foi na terça, certo, galera? Beleza, então vamos lá, vou começar colocando as perguntinhas aqui, para a gente começar a responder. Vamos ver. Qual é a primeira? Eu quero fazer concomitante a mesma pergunta com quem está me vendo pelo Insta e pelo YouTube, Facebook. Peraí. Ai, não estou enxergando. Aqui. Aí. Acho que todo mundo está enxergando a pergunta, né, gente? Então tá, vamos lá, olha só. Como preparar para pino quando o indicador pede na mesma sessão, não tem ultrassom? Pois é, essa pergunta gera uma certa controvérsia, tá? Por quê? Quando a gente... realmente eu acho que é interessante que a pessoa que fez o tratamento endodôntico possa já deixar pronto o espaço para pino, tá? Eu acho que a gente já tá ali com a faca e o queijo na mão, certo? O dente está isolado, você acabou de fazer a obturação, você tem noção do direcionamento do canal, você tem noção da espessura da raiz, a espessura de parede dentinária que você tem. Então, isso tudo é muito importante na hora de fazer o preparo para pino. E, além disso, nós estamos em isolamento absoluto. Então, é o melhor dos mundos, né? É um momento em que a gente está com essa questão de antisepsia do campo operatório, né? E o colega, então, já pode direto colocar o pino. Inclusive, tem colegas, tem profissionais que o próprio dentista que faz o tratamento odontológico já envia para o seu indicador com o pino, por exemplo, de fibra de vidro cimentado. É outra possibilidade muito interessante, porque aí certamente não vai haver a recontaminação do canal, né? Mas, claro, isso tem que ser um combinado prévio, não dá para você mandar o paciente do colega já com pino, nem sabe qual é o planejamento, sei lá o que, né? Tudo isso tem que ser bem combinado antes com o teu colega indicador, né? Mas eu acho que é algo bem interessante da gente fazer, sabe? Deixa eu me ajeitar aqui melhor. Acho que é algo que você pode, inclusive, combinar com o seu indicador sem problema algum, tá? Mas, enfim... vamos supor, eu trabalho numa clínica e eu sou sócia de uma clínica e trabalho com profissionais, com colegas sócios de outras áreas. Então, muitas vezes a minha colega fala, a doutora Julieta fala, olha, Nicole, tu já deixa para mim pronto o espaço para pino, que depois na sequência fica mais fácil para eu saber o direcionamento da raiz e tudo mais. E aqui a colega fala que como ela não tem ultrassom, ela sente uma dificuldade em fazer essa desobstrução. E por que então, mas então por que você não usa outro método, né? Que existe uma certa controvérsia em relação principalmente ao uso das brocas largo durante esse momento, tá? Porque ainda não há total preso do cimento e existe então uma dúvida se o material obturador poderia ser deslocado ou não. Mas o que eu posso dizer para vocês de experiência clínica, tá? Se você conseguir trabalhar com uma broca largo, tem que observar se ela não está torta, se ela está no seu próprio eixo, usar a velocidade máxima da sua baixa rotação, você consegue fazer esse corte dos cones com bastante segurança, tá? Agora, se você não quiser, não puder, não tiver ainda essa segurança para fazer o corte com as brocas largo, na mesma sessão em que obtura, você pode também tentar desobturar talvez todo o espaço ou parte desse espaço com os calcadores aquecidos, tá? Na chama da lamparina, sem problema algum. Pode fazer isso dessa forma também. Tem que ter, então, um conjunto bom de calcadores tipo Paiva. Existem também os calcadores de Berger, que são bidigitais da marca Angelus. Você leva, então, até a chama da lamparina, aquece bem
o instrumento até o rubro e vai fazendo essa remoção, e ao mesmo tempo, então, em que vai fazendo o corte com o instrumento aquecido, vem com o instrumento subsequente frio, você pode, inclusive, molhar ele um pouquinho no álcool e vai condensando esse material, tá? Isso para quem não tem também aqueles termocompactadores verticais, isso aí realmente aqui no Brasil é bem difícil de se conseguir, poucas pessoas trabalham com essa técnica, com essa tecnologia, então pode ser na chama da lamparina, mas também pode ser com a Largo, tá? Você pode pelo menos utilizar a Largo 1, é claro que o colega provavelmente vai ter que alargar um pouco mais para colocar o pino, ele pode usar as brocas do kit, do sistema de pinos que ele vai usar, ou outras brocas Largo subsequentes, às vezes eu deixo preparado, minha colega me pede, usa até a Largo 3, claro que eu vou avaliar se é uma raiz que pode receber uma Largo 3, né? Então, eventualmente, eu já deixo pronto. Ou então, você pode deixar o caminho feito com a Largo 1, que é um pouco mais fina. Depois, o colega só alarga. Então, isso facilita, porque ele não vai se perder, não vai desviar. E, ao mesmo tempo, você já passa para ele o comprimento que foi feito essa desobstrução, tá? Para que ele também deixe aquele remanescente que o colega que fez a endodontia julga adequado, né? De pelo menos 4 milímetros de obturação nós deveríamos deixar, tá? Então, isso é legal de se fazer. Pode ser feito, então, com a Largo 1 e com uma Largo 2, de repente, né? Mas cuidando sempre essa questão das raízes que possuem achatamentos, para não ocorrer nenhum rasgo, certo? Em uma perfuração. Mas você também pode usar com calcadores aquecidos. E vamos supor que ele não atinge o comprimento necessário, pelo menos você já deixou parcialmente o caminho desobstruído e pode conversar sobre isso com o seu colega indicador, tá? É uma boa forma da gente fazer, e dependendo se você consegue trabalhar, então, com bastante firmeza, com uma boa velocidade, depois condensar, né, mesmo que você estiver usando a broca Largo, pegue depois um calcador e dá uma condensadinha ali naquele remanescente que a gente consegue não deslocar o material obturador, e realmente a gente já entrega isso de uma forma melhor para o protesista, para o colega que vai fazer esse trabalho de prótese depois, tá? É claro, tem que selar a entrada do canal com algum material que seja de fácil remoção, como, por exemplo, uma bolinha de Teflon, tá? Não usa algodão, a gente costuma não usar algodão depois da obturação. Então, pode usar, por exemplo, uma bolinha de Teflon e selar o dente com cimento de número de vidro, alguma coisa assim, tá? Mas é importante que o paciente saiba que deve procurar imediatamente, tá? No máximo em 7 dias, o colega para fazer a continuação do tratamento, tem que avisar o dentista também, porque, olha só, se esse paciente vem a perder o selamento, a gente vai ter uma recontaminação da obturação muito mais rápida do que se ele tivesse com a obturação completa, porque eu vou ter 4 milímetros de obturação, então vai ocorrer imediatamente, praticamente, toda a contaminação do material obturador. Então, cuidado, esses casos também é importante que o paciente saiba que é super provisório, que ele precisa, de forma imediata, dar continuidade ao tratamento. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta para a pessoa que me fez. Como essas caixinhas, elas não são da data de hoje, eu não tenho mais aqui como colocar o nome da pessoa, mas, enfim, qualquer dúvida, se alguém também ficou sobre esse tópico, vai me perguntando aqui, que eu vou passando para a próxima pergunta. Vamos ver aqui. Espera aí, gente. Aqui. Beleza, deixa eu agora colocar para quem está aqui no Insta. Peraí só um pouquinho. Não é isso. Curvatura. Oba, tá rolando os coraçõezinhos aqui. Legal. Ai, cadê a pergunta? Acho que é aqui. Isso, maravilha. Vamos para a próxima pergunta, então. Oba, pode mandar coraçãozinho que eu adoro, fico bem feliz que vocês estão gostando, estão acordados, né? É bom que é cedo, quem quiser ver o Big Brother depois vai dar tempo, né? Quem assiste, quem não assiste, enfim, que vai ficar com a família, vai ver um filme, né? Beleza, olha só. Então, olha a próxima pergunta. O que acha de clareamento interno? Acha que pode fragilizar mais o elemento em questão? Ótima pergunta, maravilha. Bom, existem também controvérsias sobre a questão do uso do clareamento interno, né? E aqui fala na questão da fragilização, pela questão das alterações que os materiais clareadores,
que em algum momento se transformam em peróxido de hidrogênio, mesmo que não seja peróxido de hidrogênio propriamente dito, né? Vão fazer essa liberação, então, do oxigênio para poder clarear internamente essa dentina, né? Mas, via de regra, não há problema. Uma das principais preocupações em relação ao clareamento interno, e isso era considerado uma das causas de reabsorção cervical externa, né? Reabsorção externa, reabsorção cervical invasiva, reabsorção externa. Mas isso ocorria mais antigamente quando se utilizavam técnicas mais agressivas, com soluções muito concentradas, também quando se aquecia o elemento dentário, se usavam lâmpadas para fazer esse aquecimento. E hoje em dia, com essas técnicas mais atuais, artigos mostram que é muito pequena a incidência de reabsorção cervical invasiva em dentes que sofrem clareamento interno. Mas convém sempre, então, fazer a desobstrução, a desobturação dos 2 milímetros a 2 a 3 milímetros iniciais, ali do terço cervical, e fazer o selamento dessa área com cimento de ionômero de vidro, e trazer esse ionômero de vidro até a junção amelo-cementária, que é onde pode inicialmente ocorrer a difusão do peróxido, enfim, ou do perborato, do material clareador, para aquela região, podendo ter alguma influência no processo de reabsorção externa, tá? Mas sabe-se que é de causa multifatorial, certo? E que não há uma evidência gritante de que esteja contraindicado ou que o clareamento interno possa gerar. Ué, o que houve aqui? Mudou a... Ah, tá bloqueando meu... Peraí, galera, só um pouquinho. Ah, eu já sei o que é. Ai, que eu botei... Peraí. Desculpa, tá, gente? Quem tá me vendo aqui no YouTube também, deu uma loucurinha aqui no meu... Peraí. Acho que é essa. Aí, deu. Ai, gente, desculpa, tá? Que eu tô usando um suporte aqui meio improvisado do meu celular, então tá dando essas loucurinhas. Bom, então eu falava sobre isso. Fazer a proteção dessa entrada de canal com cimento de ionômero de vidro que venha até a junção amelo-cementária. Use, então, um material clareador que não seja muito agressivo, não precisa usar peróxido de hidrogênio em altas concentrações, pode utilizar, por exemplo, um perborato de sódio com alguma água oxigenada, até de 20 volumes no máximo, ou até mesmo com água destilada, certo? Faça o controle, então vai aplicar então, o material na câmara pulpar, fazer o selamento do dente, faça o controle bem próximo, a partir de 3 a 5 dias você já pode chamar o paciente, tá? Se necessário, fazer uma troca, e além disso, ao final, fazer uma boa limpeza dessa cavidade e antes de fazer a restauração definitiva, aplicar uma pasta de hidróxido de cálcio na câmara pulpar para neutralizar os efeitos dos peróxidos que foram utilizados, tá? Então, fazendo dessa forma, respeitando todas essas condições, você vai ter uma incidência muito baixa ou não vai ter a ocorrência da reabsorção, tá bom, gente? Então, é mais ou menos isso. Vamos ver a próxima perguntinha aqui. Vão colocando se ficou mais alguma dúvida, tá? Vou colocar mais uma perguntinha aqui, peraí. Beleza, vamos ver aqui agora se eu consigo localizar. Aqui, achei. Todo mundo fica na mesma página. Olha só. Conclusão de diagnóstico nos casos de emergência e dor e etc, tá? Realmente, é um assunto que geraria uma aula bem completa, né, para poder ter noção, ter certeza do diagnóstico nos casos de dor. Primeiro, saber determinar se a gente está diante de uma situação irreversível, né, que necessita de uma intervenção mais radical, como, por exemplo, a remoção da polpa. Se a gente está diante de um caso de pulpite irreversível ou de um caso de abscesso, e em que o objetivo do abscesso é que se obtenha a drenagem de secreção purulenta, e na pulpite é a remoção parcial do tecido pulpar da câmara pulpar, né? Do tecido ai meu Deus, da polpa coronária, remoção da polpa coronária pelo menos, se você não tem tempo, né? E também a questão de saber qual é o dente que dói, né? Isso é bem importante. Qual é o dente que está causando a dor, né? Nos casos de pulpite, nós temos, então, aquela dor mais difusa e, às vezes, irradiada, e existe uma grande confusão, muitas vezes, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para acertar
um dente em questão, e às vezes a gente pode até ter que postergar esse atendimento por mais uns dias, até que se consiga ter uma dor mais localizada. Essa é a principal diferença dos casos da pulpite reversível, do abscesso apical agudo, além da questão do teste de sensibilidade pulpar, que na pulpite é positivo e no abscesso é negativo, é a questão da localização da dor. O abscesso o paciente consegue, o dente está intocável, ele consegue nos dizer, né? Então, mas eu poderia aprofundar um pouco mais, mas só para não ficar repetitivo, se não me engano, na aula passada ou retrasada, vocês olhem ali no meu feed do Instagram, ou então no meu canal do YouTube, eu tenho vídeo, eu tenho aulas completas, deve ter umas 2 aulas sobre isso, tá? E ali eu consigo explicar demoradamente como fazer essa diferenciação, certo? Que mais que eu pensei sobre essa pergunta? Até tinha entendido ela diferente agora que eu abri aqui, eu vi que parece se tratar de outra coisa. Aqui fala conclusão de diagnóstico, e eu tinha entendido conclusão de tratamento, né? Eu até comuniquei isso ali no post que eu fiz anteriormente, como concluir, né, nos casos em que há dor. Então, nos casos que a gente começou com... Então, só para eu complementar, não é exatamente isso que a colega perguntou, mas nesses casos que começa com dor espontânea e que é uma emergência, uma urgência, certo? E que a gente remove parcialmente a polpa, ou então faz uma penetração desinfetante para ocorrer a drenagem, no caso do abscesso, é importante concluir quando a dor cessa, tá? Teoricamente, no caso da polpa viva, é possível sim, se deve fazer incisão única, né? Está indicada incisão única nos casos de polpa viva. Mas, quando o paciente apresenta dor espontânea, já existe dor à percussão, eu acho que não é legal, o paciente vai ter um pós-operatório muito ruim se a gente fizer a incisão única. Então, nesses casos de polpa viva, de pulpite, se você tem tempo, pode fazer todo o preparo dos canais, a colocação de uma medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio sem extravasar, porque isso também vai gerar mais dor. Aguarda um período de 7 dias, mais ou menos, até que cessem os sintomas, para poder concluir quando o dente está assintomático, tá? Nesses casos de urgência, de dor extrema, é legal concluir quando o paciente já vem assintomático, tá? Se a gente faz tudo na mesma sessão, o paciente pode ter bastante dor pós-operatória, então, em vez de resolver, ele já está sofrendo alguns dias, ou passou uma noite em claro com aquela pulpite, e aí ele ainda vai ter essa conclusão complicada do seu caso. Isso no caso da polpa viva, da pulpite. No caso do abscesso, não dá, né? O abscesso a gente precisa primeiro que ocorra a cessação completa da drenagem purulenta. Então, vamos supor que na segunda sessão, então eu fiz a primeira sessão, ocorreu a drenagem. Na segunda sessão, eu preciso fazer o preparo dos canais completo, observar se houve a secagem e aí colocar a medicação intracanal. Eu não posso fazer em 2 sessões uma urgência de abscesso em que houve drenagem, a não ser que eu tenha conseguido fazer o PQM na primeira sessão. E muitas vezes a gente não consegue, porque pode ocorrer, o dente pode continuar drenando. Então, se não ocorre a drenagem na primeira, eu preciso sim sempre concluir um caso de necrose depois que eu fiz o PQM completo, preparo químico-mecânico ou químico-cirúrgico, dependendo da universidade, do local onde você aprendeu isso, né, esse termo, fazer o preparo completo dos canais, o uso de uma medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio por 2 semanas, e depois a conclusão, se o paciente estiver assintomático, e se não houver fístula, nada do gênero. Tá? Então, seria essa a dica para essas situações de conclusão de casos que eram urgências, certo? Vamos lá para a próxima perguntinha. Vamos lá, essa aqui é uma perguntinha que tinha 2 caixinhas da mesma pessoa. Aqui. Estou com dificuldade na patência, deixa eu mudar aqui uma coisa, deixa eu ver se eu consigo mudar. Não, peraí. Desculpa, gente. Tá, tentei, mas não deu. Vamos lá, eu vou ler aqui, que ficou meio difícil para quem está no Insta de ler toda essa pergunta. Estou com dificuldade na patência de molares superiores. Essa semana foi 2 casos, onde posso estar errando. E aí a colega ainda fala, tem dias que dá vontade de largar tudo, né? É assim, né, gente? Não adianta. Quando a gente tem semanas que tá mais pesado, né? A gente está trabalhando com pessoas, a gente está trabalhando com dentes, com casos complexos, né? A endodontia é uma área da odontologia bastante complexa e a gente precisa realmente atingir determinados marcos de limpeza dos canais para conseguir um bom resultado final. E vão ter semanas que vai ser mais difícil, que vai ter 2 casos que não vão ficar 100% como eu gostaria, tem semanas que vão ser melhores, né? Faz parte, não dá para desistir. Esse que eu queria dar um recado para essa colega, não desiste.
tá? Vamos seguir juntos, me chama, porque faz parte, tem dias, independentemente da experiência de cada um, tem semanas, tem dias, tem casos, às vezes, inclusive, casos únicos que tu começa o tratamento pensando assim, tá tudo bem aqui, barbada, vamos lá, e se torna uma super dor de cabeça, né? Faz parte, nós somos humanos, somos dentistas, nós somos humanos, tem dias que a gente não tá tão bem, que a gente tá mais cansado, que a gente tá com um problema, o nosso paciente também é um ser humano, né? Às vezes ele também não tá cooperando, e as anatomias são muito complexas, sim, tá? Mas para a gente ser mais prático aqui, então eu só queria dar esse recado para a colega que mandou isso, que não desiste, porque a nossa profissão é muito legal, a nossa área de atuação também, então faz parte da vida essas dificuldades. Segue em frente, respira fundo, que sempre tu vais ter um bom resultado. Bom, primeira coisa na questão da patência dos molares superiores, às vezes a gente está focado no problema ali no terço apical, que não consegue avançar, né? Não consegue atingir o comprimento real do dente. Mas, às vezes, o que está me atrapalhando pode estar acontecendo em etapas anteriores, como, por exemplo, a etapa de abertura coronária, se eu não conseguir um acesso retilíneo aos canais, então você deveria refazer isso e ver se está tendo um acesso retilíneo. Depois, o preparo de entrada de canal e de terço cervical é extremamente importante. Então, nada impede que você prepare bem o terço cervical e prepare previamente o canal até o ponto em que você conseguiu chegar. Porque, às vezes, o instrumento está preso em cervical, terço cervical e médio, e não consegue trabalhar adequadamente em apical. A gente precisa ter uma lima um pouco mais livre no terço apical para poder fazer aquela pressão necessária para conseguir fazer a limpeza do forame, fazer a patência apical, tá? Outra coisa, uso de limas tipo K, novas. Às vezes a gente está patinando porque vai abrir a gaveta e quando viu, não tem mais. Acabou meu estoque de limas 8 e 10. Então eu preciso ter sempre essas limas esterilizadas novas me esperando. Porque com lima velha a gente não vai conseguir fazer isso. Essas limas, elas são praticamente descartáveis. Eu tenho pilot, que tem essa ponta um pouco mais firme e nos ajuda no momento da patência. E outra coisa que eu sempre falo é para a gente usar limas mais curtas, limas de 21 milímetros, se o meu comprimento for até 21 milímetros. Por quê? Às vezes eu estou usando uma lima de 25 num canal que é até 21, e aí eu perco o controle de ponta, eu acabo às vezes só entortando a ponta, porque eu faço a força errada, é muito distante o ponto que eu estou trabalhando do cabo até a ponta da lima, tá? São algumas dicas que podem ajudar nessa hora de patência. Agora, por outro lado, não conseguir de jeito nenhum, tem casos que a gente não vai conseguir, ninguém vai morrer por isso, ninguém tá dizendo que o teu caso vai dar errado porque tu não conseguiu fazer a patência, tu entende? Tu vai fazer a limpeza da melhor forma possível. Primeiro que polpa viva não é obrigatório fazer patência, tá? Pode agora ocorrer uma certa controvérsia, isso vai mudar de escola para escola, mas tu pode deixar 1 milímetro de tecido ali vital no terço apical, que você vai conseguir o reparo dos tecidos, vai seguir acompanhando. A necrose pulpar, sim, é interessante, é importante que se faça a limpeza foraminal. Mas, às vezes, se não foi possível utilizando todos esses recursos, bom, aí a gente vai trabalhar bem, vai usar bem as soluções irrigadoras, vai usar uma boa medicação intracanal, vai obturar e vai seguir acompanhando, que muitas vezes, mesmo sem fazer a patência, você consegue a limpeza, consegue o reparo, tá? Cada paciente vai ter uma resposta diferente, tá? Mas, assim, não confunda, eu não tô dizendo que tu não precisa limpar necrose pulpar, não precisa limpar o forame, eu posso deixar de lado algumas coisas porque eu vou contar com a sorte ou com a capacidade de resposta do hospedeiro, do paciente. Não, tá? A gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance, mas se eventualmente ainda fazendo tudo que está ao meu alcance eu não consigo, aí a gente vai seguir todas as outras etapas super bem feitas, com todo o carinho, com todo o cuidado, vamos seguir acompanhando, tá? Não significa que porque tu não conseguiu patência, que todos os casos vão dar errado, tá? É isso que eu queria dizer, certo? E ao mesmo tempo, é óbvio que a gente não vai relaxar, não vai fazer nada mal feito por conta disso. É justamente quando tá impossível, quando tá inacessível aquele terço apical, certo? Beleza, vamos para a próxima perguntinha. Olha só, essa perguntinha, deixa eu ver aqui. Essa perguntinha, tá? Eu vou tentar responder, eu ainda não tenho todas as informações a respeito desse caso, eu pedi para a colega mandar, acho que ela vai me mandar ainda ao longo da semana, a radiografia, para eu poder opinar um pouquinho mais, tá? Porque eu fiquei com poucas informações. Mas olha que interessante a pergunta dela. Paciente com osteomielite está com os elementos 33, 34, 35, sem sinais de necrose pulpar. Então, a osteomielite crônica, depois ela me passou por direct, que era o diagnóstico de osteomielite crônica,
tá? Necessita, isso vai acontecer geralmente por um paciente que tem uma pobre higiene oral, que tem algum problema sistêmico, uso crônico de álcool, né, tabagista, enfim. Então, é uma infecção mais complexa da mandíbula, nesse caso era da mandíbula, né, mas é mais comum na mandíbula, e que requer uma intervenção cirúrgica, requer a limpeza, requer o debridamento desse tecido ósseo, remoção de sequestros ósseos, irrigação, uso de antibióticos potentes por períodos prolongados. É um trabalho para o cirurgião bucomaxilofacial, às vezes requer até internação hospitalar para poder fazer esses procedimentos. Mas, se essa doença, se essa alteração ocorre em região com restos radiculares, com dentes necrosados, muito destruídos, muitas vezes, se esses dentes estão no meio de um osso totalmente desvitalizado, com sequestros ósseos, esses dentes acabam se perdendo. Às vezes não, às vezes pode ser, por exemplo, uma osteomielite decorrente de um resto radicular após uma exodontia, em que fica algum fragmento de dente, e os dentes vizinhos estão vitais e ok, e não estão dentro desse local onde é necessário fazer um debridamento mais vigoroso, não necessariamente precisa fazer endo, muito menos fazer a extração dos dentes, tá? Agora, dependendo, dentes muito adjacentes à região onde vai ser feita essa curetagem e que existe necrose pulpar, sim, vai fazer o tratamento endodôntico, se ele tem condições de se manter, é importante fazer o tratamento endodôntico para que não ocorra, essa infecção possa ser eliminada desse local, né? Agora, às vezes pode ser até que seja necessário a extração, então eu não tenho muita informação a respeito desse caso, eu quis trazer de forma geral algumas possibilidades, tá? Para a gente pensar sobre isso. E depois, se eu tiver mais detalhes, daqui a pouco a colega pode me contar como é que foi a condução e ela me autorizar, eu posso até compartilhar por aqui, pelos stories e tudo mais, para a gente poder falar um pouco além, assim, do âmbito da endodontia pura, né? É interessante a gente poder olhar também para essas outras áreas, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, vão me perguntando. Deixa eu ver aqui no computador se alguém fez alguma pergunta. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para a doutora Raí Almeida, que também é dentista, que participa do curso Capacitação Endo de Molares, é um dentista também de muita qualidade, então que bom ver o pessoal, ver os alunos por aqui, eu gosto muito quando a galera entra e vem participar aqui dessa conversa, tá? Então, quem tiver mais perguntas, vai fazendo aqui para mim, certo? Vamos para a próxima. Beleza, essa aqui eu acho que é a pergunta do Dr. Marcel, se não me engano. Eu colei todas juntas para ficar mais fácil de eu falar aqui, porque às vezes a caixinha de perguntas tem um número reduzido, né, de caracteres, então precisa fazer mais perguntas em outras caixinhas para poder fazer a pergunta completa, então eu colei todas elas aqui. Um colega perguntou, então, qual é a conduta a ser adotada para primeiro molar permanente acometido de cárie envolvendo polpa? Sendo, olha só, que a risogênese está incompleta e há um certo comprometimento de estrutura, ou seja, há destruição de cúspides. Então, aqui a gente está diante de uma situação mais, que eu diria assim, mais complexa, uma solução mais difícil, né, da gente tomar, uma decisão mais difícil de se tomar, porque a gente não sabe para onde ir, né. Primeiro, que há, provavelmente, então, cárie já em contato com o tecido pulpar, e quando a gente observa radiograficamente que a cárie está em contato com o tecido pulpar, de nada adianta fazer o tratamento expectante. Tem, inclusive, uma aula sobre tratamento conservador que ainda está no ar, que não vai ficar por muito tempo, quem quiser assistir, tá? Depois isso vai para os alunos do curso, tá? Para a plataforma do curso que é fechada, mas por enquanto ainda está lá, e logo eu já vou ter que fazer essa organização desse conteúdo, tá? Mas eu vou falar aqui, quando a gente tem, então, a presença de tecido cariado já em contato com o tecido pulpar visível radiograficamente, da radiografia interproximal, nós precisamos fazer a remoção completa de tecido cariado. Isso vai gerar uma exposição pulpar. Quando a gente percebe que eu tenho, sim, uma cárie profunda, porém existe uma pequena espessura de dentina separando aquela imagem da cárie e do corno pulpar, a gente pode fazer o tratamento expectante, que é a remoção parcial de tecido cariado, fazendo a remoção completa das paredes e do fundo da cavidade, deixando apenas a dentina desorganizada, não contaminada,
tá? Apenas levemente infectada, aquela que não são aquelas raspas mais moles, é mais aquele pozinho, enfim. Aí faz o tratamento expectante, usa algum material de recobrimento, na aula eu explico bem. Mas nesse caso, se o paciente já tem uma dor espontânea, é necessário remover parcialmente essa polpa para que o paciente tenha o alívio da dor. Pode ser feito um tratamento conservador, sem problema algum, mas é necessário pelo menos remover toda a polpa coronária. Mas olha só, o que acontece aqui? O paciente tem risogênese incompleta, uma criança ainda, tá? A polpa tá vital. Tá ocorrendo, então, a exposição, é isso que eu entendi, a cobertura do polpa significa, então, que a polpa tá vital, né? Porém, o dente já apresenta uma destruição coronária. O que a gente vai fazer aqui, né? Porque, assim, quando eu tenho risogênese incompleta e eu ainda tenho polpa vital, eu tenho que fazer de tudo para manter algum remanescente pulpar, para que ocorra o término da risogênese e eu não tenha que fazer a apsificação. Por quê? Quando a risogênese se completa, eu ganho não só comprimento, né, de raiz e fechamento foraminal e tudo mais, mas também eu ganho espessura de paredes. E isso é muito importante para ter resistência, para que esse dente dure a vida inteira na boca desse indivíduo, né? Então, mas aqui, como há comprometimento de estrutura, destruição de cúspides, a preocupação do colega é, meu Deus, como é que eu vou reabilitar esse dente? Não vou conseguir fazer uma restauração. Será que esse dente não vai precisar, no futuro, de um núcleo? Será que esse dente não vai precisar de tratamento endodôntico? Né? Então, o que acontece? Aqui nós poderíamos, eu estou alucinando, não sei se é exatamente esse caso, não tenho radiografia, mas sim, o tratamento conservador, uma pulpotomia definitiva poderia ser realizada, e após a remoção, então, da polpa coronária, se pode utilizar um material de recobrimento dessa polpa radicular, como, por exemplo, o hidróxido de cálcio em pó ou pasta, ou até mesmo o MTA, agregado trióxido mineral, ou seja, os cimentos biocerâmicos reparadores, tá? Biodentina, enfim, entre outros. Só que toda vez que eu utilizo o hidróxido de cálcio ou o MTA, os biocerâmicos, em contato com o tecido pulpar, eu formo ali uma barreira de tecido mineralizado. E, bom, aqui, enquanto o paciente ainda é muito jovem, criança, eu posso fazer uma reconstrução com resina composta da coroa e o paciente vai vivendo assim. Mas a preocupação do colega, eu acredito aqui, seja a seguinte, pois é, mas daqui a alguns anos esse dente fratura, porque a coroa já estava mais fragilizada, e eu não consigo mais acessar os canais radiculares, por quê? Porque eu tenho uma barreira de tecido mineralizado na entrada dos canais, né? Ou o próprio MTA endurece, ele endurece, né? Quando eu uso hidróxido de cálcio, forma-se a barreira de tecido mineralizado no tecido pulpar, mas no MTA, além do tecido pulpar mineralizado na entrada, ele vai fazer um tampão, ele vai tomar presa, fica impossível você ultrapassar. Existem técnicas, sim, que você pode ultrapassar essas barreiras e fazer o tratamento endodôntico. Então, isso aqui é para aquela eventualidade de, puxa, mas vai fraturar a coroa, vou precisar colocar um retentor intrarradicular, fazer uma prótese para manter esse dente, tá? Uma outra possibilidade é fazer a pulpotomia de caráter provisório. Como que é isso? Eu removo, então, aquela polpa coronária que está inflamada, que estava em contato com a cárie, e em vez de eu recobrir os filetes radiculares com um material que vai promover a formação de uma barreira mineralizada, como biocerâmico ou hidróxido de cálcio, eu vou recobrir com o cimento de óxido de zinco e eugenol. Mas não é o IRM, é o cimento puro, cujo pó é de zinco e o líquido é o eugenol, tá? Eu vou fazer, então, aquela consistência mais durinha, de massa de vidraceiro, vou acomodar sobre o tecido pulpar, e esse material, ele vai promover ali, em contato com o tecido pulpar, uma inflamação crônica, tá? Mas ele não vai inflamar imediatamente todo o tecido, ele não vai comprometer o tecido não vai se comprometer imediatamente, vai ocorrer um comprometimento parcial. E dependendo do grau de risogênese, se faltam poucos meses para ocorrer o fechamento desse ápice, fechamento dessa raiz, eu posso ir acompanhando, então, quando ocorre a formação completa, a complementação da risogênese, eu posso remover esse material e fazer o tratamento endodôntico. É muito melhor você fazer o tratamento endodôntico, então, num dente que tem a raiz no seu comprimento ideal e também com espessura de paredes. Então, a gente pode, eventualmente, nesses casos, fazer essa avaliação e fazer uma pulpotomia de caráter provisório, certo? Beleza, qualquer dúvida, vão me perguntando. Eu não estou conseguindo ler as perguntas porque
tem essa coisa branca ali da mensagem no fundo, mas depois eu retomo, antes de terminar eu retomo para ver se ficou alguma pergunta. Vamos ver aqui no YouTube se alguém perguntou, por enquanto ainda não, tá? Vamos lá para a próxima, peraí. Cadê você? Ixi, Maria, peraí. Como dizer? Não, aqui, achei, maravilha. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha, que agora ficou mais escura, que eu consigo ler melhor. Não estou conseguindo, mas tudo bem. Não estou conseguindo, não tem pergunta, quero dizer. Então, olha só. Curvaturas e atresia. Como vencer para fazer odontometria? Não consigo, realmente, é bem complicado, tá? A gente precisa de paciência e precisa fazer o preparo das etapas anteriores. É mais ou menos parecido com aquela história de não conseguir a patência, tá? Se certificar que as etapas prévias foram feitas de forma adequada, revisitar as etapas anteriores, certo? E claro, em canais puros fica mais complicado, a gente não pode forçar tanto. E aí eu preciso sim ter a mesma coisa, daqui a pouco você não está usando a lima adequada, limas de 21 milímetros, tá? Mesmo que o canal seja de 22, começa com uma lima de 21 até o 21, depois tu troca para um instrumento mais longo, tá? Porque tu tem maior controle do instrumento. Então, usa um instrumento tipo K, fino, novo, tem que ter um estoque de lima 8 e 10, instrumentos C-Pilot, tá? E trabalhar com muita calma, muita tranquilidade. Você pode usar também o contraângulo oscilatório nessas porções anteriores à curvatura, que vai ajudar também aí ampliando esse canal. E ter certeza de que o problema não está nas fases anteriores. Às vezes, eu tenho curvaturas acentuadas porque eu não faço bem o preparo cervical, eu tenho aquela deposição de dentina na entrada do canal e o meu instrumento, ele entra curvo e travado desde a entrada do canal. Então, falta eu fazer o melhor desgaste compensatório na minha abertura coronária, falta eu fazer um melhor preparo cervical e médio do canal, certo? Então, eu diria que é ter as limas adequadas, ter certeza que as etapas anteriores foram bem realizadas, paciência, conseguir trabalhar fazendo aquela pressão apical com o quarto de giro, ter esse domínio do instrumento, trabalhar com instrumentos de 21 milímetros, tá? Seria essa a dica. Mas realmente é bastante complexo, é bem complexo. Uma coisa é o canal atrésico, outra coisa é o canal calcificado, né, gente? Às vezes tá calcificado, daí não vai. Tem certas coisas que não vai, que não rola, sabe? E, infelizmente, tá? Não existe mágica, não existe, o professor tem 20 anos de experiência, 30 anos, usa microscópios, não adianta usar microscópio, tá calcificado, tá? Mas, claro, a gente vai fazer o máximo que a gente puder. Se a gente sente a pega, se a gente sente que o instrumento trava, é porque eu talvez ainda tenha espaço. Eu posso trocar por uma lima número 6 também, mas às vezes a gente vai diminuindo o diâmetro do instrumento no intuito de tentar entrar naquele canal muito fino, e às vezes eu preciso ter um instrumento mais firme. Então, por exemplo, se tu pegares uma lima 15, tipo K, ela é uma lima que tem um poder de ponta incrível, mas tem que ser tipo K, tá? Porque a 8 e a 10, elas naturalmente elas já são tipo K, elas não são fabricadas na Flexofile. O que é tipo K? É o instrumento de seção quadrado. A Flexofile é o instrumento de seção triangular. Mas se tu pegar a 8 e a 10, ela não é fabricada na seção triangular. Ela sempre é tipo K ou C-Pilot, enfim, que tem essa secção quadrangular e tem a ponta mais cortante. É um instrumento um pouco mais firme, quer dizer. Agora, às vezes a gente precisa dar uma forçadinha, mesmo na curvatura. E a 15, ela não vai te trazer tanto problema de desvio, mas a 15, ela é bem dura, só que daí tu não compra, tu tem que ter ali no teu arsenal, separado para esses casos, às vezes são poucos milímetros que eu preciso ganhar, seja no canal curvo ou no canal reto. Pega uma 15, tá? Tipo K, de seção quadrada, e vai de 21 milímetros e vai fazendo, então, esses movimentos de avanço, que muitas vezes a gente consegue vencer na forcinha, dando uma forçadinha mesmo, tá? O que você pode fazer? Trabalhou um pouquinho com a 15, ganhou 1 milímetro, irriga bem e vem com a tua 8. Daqui a pouco a 8 vem e passa aquela área que está mais calcificada e consegue percorrer o caminho, tá? É importante fazer aos poucos, é importante ir radiografando e intercalando o instrumento mais grossinho, esse que tem poder de ponta, com os instrumentos mais finos que vão tentar entrar passivamente na curvatura, tá? Espero que ajude essas pequenas dicas.
Maravilha. Seguindo adiante, vamos lá. Prescrição medicamentosa. Olha só, prescrição medicamentosa, eu tô pensando em fazer um post sobre ele, tá? Ou fazer uma conversa legal nos stories, ou então fazer até uma aula sobre isso, porque eu vejo que tem muita gente com dúvida, tá? Então, eu acho que a gente podia ter uma aula sobre prescrição medicamentosa nos casos de polpa viva e de polpa necrosada, tá? Eu falo um pouco sobre isso nas lives, eu acho que eu tenho umas 2 aulas ou 3 aulas sobre urgências aqui pelo feed e também no meu canal do YouTube, e ali eu falo um pouco sobre essa questão da prescrição medicamentosa. Eu acho que é um tema tão interessante, tão amplo, que fica difícil a gente conseguir falar tudo de uma vez só aqui, nesse tempo curto que a gente tem, porque eu tinha me programado para a gente ficar mais ou menos 1 hora, já está quase chegando nesse patamar, tá? Então, eu vou me organizar e vou preparar um conteúdo mais denso, tá? Para que a gente possa discutir melhor essa questão da prescrição medicamentosa no tratamento odontológico. Tá, espero que essa colega é uma colega muito querida, foi minha aluna na graduação, a doutora Louise. Não fica brava comigo, Louise, eu te prometo. Eu sei que tu está precisando de ajuda, que eu vou preparar um material bem legal. Enquanto isso, vai dando uma olhada, que já tem coisa sobre isso ali no feed e no canal do YouTube, dessas aulas mais longas de 1 hora, tá? Olha aqui, surgiu uma pergunta aqui no YouTube. Eu encontro esse óxido de zinco puro nas dentais mesmo? Sim, Marcelo, tu encontras, tá? Sobre essa questão ali que a gente estava falando de fazer a pulpotomia provisória, sim, mas aí tu conversa com o vendedor, óxido de zinco e eugenol puro, tá? Não vamos usar IRM porque ele tem outros aditivos, é legal usar óxido de zinco e eugenol e utilizar ele naquela consistência de massa de vidraceiro mais durinha, vai fazer essa adaptação leve sobre a polpa radicular, depois que se conseguiu uma boa hemostasia, tá bom? Qualquer coisa me chama ali, que os alunos do curso, eles têm acesso ao meu WhatsApp pessoal e a gente pode conversar também sobre esses detalhes, certo? Mas em relação à pergunta da doutora Louise aqui, eu vou preparar, então, um conteúdo bem completo para que a gente possa conversar com mais detalhes sobre esse assunto que é tão importante, certo? Vamos ver aqui, tem uma pergunta de um colega que surgiu aqui. Deixa eu dar uma olhada. Boa noite, você poderia tirar uma dúvida minha? No sistema X-File da TDK, eu sempre começo pela X1 e vou até a X3? Beleza. Vou te responder, então. O que acontece? Sim, é importante começar pela X1, tá? Tanto a X-File, tá? A X-File do sistema TDK, ela é praticamente uma imitação do Protaper Next da Dentsply, tá? Que possui os mesmos números, X1, X2 e X3. Tá? É um sistema rotatório, para quem não conhece, a Protaper Next e a X-File, é um sistema rotatório contínuo, né, de giro contínuo, que precisa ser utilizado no motor específico de endodontia, tá? E as limas, então, os instrumentos são X1, X2 e X3, o X1 tem a ponta 20, eu não lembro exatamente agora de cabeça as conicidades, mas então vai aumentando os diâmetros e as conicidades vão se ajustando, realmente não sei de cabeça. Então, tanto para Taper Next, Dentsply, X-File TDK, que é de ótima qualidade também, e X-Gray da TDK, que é um instrumento que tem um tratamento térmico ainda maior, é um instrumento muito mais flexível, a X-Gray da TDK, todos eles, então, vão ter essa ordem, X1, X2 e X3. O que eu gosto de fazer? Em todos os sistemas, e mesmo com a X-File ou a Protaper Next, faça primeiro o Glide Path, tá? O preparo do leito do canal manual. Se você trabalha já com rotatório, que está usando a Protaper Next, pega uma ProGlider, por exemplo, da Dentsply, ou uma T-File da própria TDK, que é um instrumento para Glide Path, e faz o preparo prévio do canal, para não forçar esses instrumentos. Eles são instrumentos seguros, mas é interessante ter aquele leito prévio feito, tá? A X-File é uma lima para Taper Next, é um instrumento que ele tem uma cinemática um pouco diferente, porque ele, em vez da seção dele ser quadradinha ou triangular, centralizada, tem uma seção assim, ó, tipo, como é que se diz? É um paralelogramo, é um retângulo, tá? E o eixo do instrumento não está no centro dessa seção, ele é descentralizado numa das pontas desse paralelogramo. Então, quando ele gira, ele não toca essas 4 arestas ao mesmo tempo no canal, ele toca de 2 em 2. Por isso ele faz, quando gira, um movimento de serpente, um snake-like.
E é interessante essa característica, faz melhor corte de dentina, traz mais segurança e tudo mais. É um instrumento bem interessante. Então, eu gosto de fazer o preparo prévio, e a pergunta dele começa sempre pela X1, e não necessariamente tu vais até a X3. A X3 é um instrumento bem mais avantajado. Então, em molares, por exemplo, no molar inferior, se tu tem curvatura acentuada nos canais mesiais, tu vai só até a X2. Às vezes, tu vai só até a X1 mesmo, tá? Existem os cones específicos até para tu obturar depois, se tu quiser adquirir, entendeu? Agora, tu vai com a X3 no distal, nos molares superiores no palatino, tá? Num pré-molar, não tem problema. Mas tudo isso vai depender do grau de curvatura e da espessura que tu tem de raiz. Não é legal ir com a X3, eu não gosto de ir com a X3, por exemplo, dos mesiais do molar inferior, porque pode até causar um rasgo, alguma coisa assim. E quanto mais abrupta a curvatura, você vai parar na X1 ou na X2, certo? Não precisa ir até o fim, sem problema algum, certo? Beleza! Se mais alguém tiver pergunta, vai colocando aqui. E eu vou ver o que eu tinha mais de perguntinhas separadas, se são perguntas para essa aula ou se são perguntas para uma aula mais complexa, certo? Olha só o doutor Anderson falando aqui, ótimas dicas. Bah, obrigada, Anderson, parceirão aqui, doutor Anderson, eu vejo ele sempre por aqui nas nossas aulas. Obrigada mesmo pelo carinho. Que bom que vocês estão aproveitando. Deixa eu ver agora, aqui vamos finalizar, tenho mais uma imagem. Onde é que tá o negócio? Peraí. Só um pouquinho, galera. Aqui. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Que teve um colega que acabou fazendo essa pergunta ao longo da semana, e aí só para não deixar passar batido, eu gosto de responder todas as perguntas que me fazem, tá? Eu tinha colocado essa imagem em um dos stories, não tinha muito a ver, era só um fundo para essa caixinha de perguntas, e o colega, ou a colega, eu não lembro agora, perguntou, deveriam ter sido tratados esses canais dessa radiografia? Olha só que interessante, né? Principalmente aqui, né, nessa questão do molar, né? Ou então no pré-molar, enfim, será que eu precisaria fazer esse tratamento endodôntico, né? Não necessariamente, tá? Nesse caso, eu fiz, estou fazendo, não fiz todo ainda, estou fazendo o tratamento endodôntico desse dente 26, porque o paciente apresentava pulpite, tá? Simplesmente por isso. Aqui, como a coroa estava em boas condições, eu fiz o acesso através da coroa, e não necessariamente, esses dias eu até mostrei para vocês um caso de um pré-molar, que foi encaminhado para mim que havia cárie na coroa, então a colega já tinha feito a remoção da coroa, remoção de cárie, restauração prévia do dente, colocação de provisório, antes do início do tratamento endodôntico. Aqui não, aqui era diferente, estava ocorrendo a pulpite, mas não era por presença de cárie, a prótese estava em boas condições, o colega não tinha interesse em fazer a troca dessa prótese, então a gente está fazendo, em função da pulpite, o tratamento endodôntico está bem difícil, tá? Tem atresia, tem calcificação, eu ainda não consegui atingir o comprimento dos 3 canais, tá? Tá anotado aí no prontuário, eu não lembro exatamente qual que eu já consegui, qual que eu não consegui, mas já sei, não é assim, ó, por incrível que pareça, eu consegui fazendo os 2 vestibulares e o palatino que eu ainda não consegui, tá? É isso. Então, é aquela coisa, daquela dúvida que a colega estava falando, da curvatura, da atresia, isso não é só um problema teu, colega, tá? Isso é um problema de todo mundo, é o nosso dia a dia. Não importa, daqui a pouco tu tá achando, eu sou inexperiente, isso é um problema, eu tenho uma limitação, um bloqueio, tu não tens bloqueio nenhum. É porque o dente é difícil mesmo, tá? E a gente não é Deus, a gente vai tentar fazer o máximo que a gente puder para o nosso paciente. E às vezes a gente fica frustrado, e às vezes o resultado não sai como a gente queria, às vezes a gente tem que obturar mais curto, tem que ficar acompanhando, pode dar problema depois, pode ser que o paciente tenha que extrair o dente, infelizmente, tá? Mas às vezes não é falta de cuidado e não é falta de técnica, às vezes é pela questão inerente à anatomia ou ao problema desse dente que pode ter se tornado calcificado, mineralizado internamente, tá? E semana que vem tem mais, segunda-feira vai ter outra aula completa de endodontia. Se vocês quiserem ter acesso às outras aulas, acessem meu canal do YouTube, tá? Os links para as aulas do YouTube estão disponíveis lá no meu Telegram, tá? Você pode clicar ali, entrar no meu perfil do Instagram, que é @doutora_Nicole_Hadi, entra lá, clica no meu perfil, onde tem os meus dados pessoais, tem um link, e esse link direciona para o canal do Telegram, tá? E ali você tem acesso às aulas, a materiais extras, e também aos avisos e aos links para poder acessar direto o canal do YouTube,
tá? Quem já está aqui no YouTube vai conseguir ter acesso a essas outras aulas, que ele tem bastante conteúdo, eu acho que dá para tirar muita dúvida do dia a dia dos colegas. E aí, toda segunda, a gente vai continuar tendo as nossas aulas por aqui. Eu vou divulgar ali nos grupos, quem está nos grupos de WhatsApp, que agora eles estão fechados, quem está no grupo tá, quem não está, por enquanto eu não estou abrindo, mas pode entrar ali no canal do Telegram, que eu consigo dar os avisos de todas as novidades, certo, gente? Mais uma vez, peço desculpas, então, por esse último contratempo. Agradeço muitíssimo a parceria de todo mundo que está aqui na terça-feira de carnaval comigo, trabalhando, pensando sobre endodontia, trazendo questões super interessantes para a gente poder falar, e eu sou muito grata à companhia de vocês e a todas essas conversas, essa troca tão legal que a gente tem, tá bom? Obrigada, uma boa noite, uma boa semana para vocês.